O corte de 50% nas autorizações de exames pelo IPASGO provoca reação de prestadores de serviços. A redução já dificulta o tratamento de pacientes. A Justiça condena a 23 anos de prisão o homem que matou uma turista japonesa em Abadiânia. Uma advogada e um estagiário são presos por roubar um carro que tinha sido apreendido pela Justiça em Santo Antônio do Descoberto. Jataí retoma a vacinação de primeira dose contra a Covid depois de 6 dias sem aplicação das doses. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 7h08. Foi condenado a 23 anos de prisão um homem que matou uma turista japonesa em uma cachoeira dentro da propriedade da casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O crime foi em novembro do ano passado. O Eduardo Idalon, então, chega ao vivo com mais informações para a gente desse caso. Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabriela. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. O juiz Marcos Boechat, da comarca de Abadiânia, ele condenou o Rafael Lima da Costa a 23 anos de prisão em regime fechado pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte da turista japonesa Hidomi Akamatsu. Esse crime que aconteceu em novembro do ano passado, nas proximidades ali na área da casa Dom Inácio, até então presidida por João de Deus, lá em Abadiânia. Segundo informações aí dessa sentença, dada pelo juiz, o Rafael, ele cometeu o latrocínio, roubo seguido de morte. Ele chegou a confessar em juízo que o intuito dele era roubar a vítima, mas que no momento em que ele executava esse roubo, ele percebeu que a turista japonesa não tinha nenhum objeto de valor, então ele roubou as roupas dela. Existia a suspeita, de estupro, mas não foi confirmado nos exames feitos pelo DNA. Volto com você, Gabi. Muito obrigada, pelas informações. A defesa de Rafael Lima da Costa diz que vai recorrer dessa decisão. A Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação o reajuste dos salários de professores e outros profissionais da rede estadual de educação. O projeto do governo também concede a esses servidores um auxílio para qualificação. Sobre esse assunto, então, o John William chega aqui com a gente com mais detalhes. Eu quero saber aí quando começa a valer, então, o aumento aí, como que vai ser tudo isso também. Boa noite para você, John. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. A previsão é para 1º de outubro. Esse reajuste varia de 4,5% a 7,2%. Essa variação é de acordo com o nível do cargo ocupado pelo servidor. Vão ser beneficiados com essa correção salarial professores, pessoal administrativo e também funcionários com contratos temporários. Além do reajuste nos salários, esses servidores vão receber também esse auxílio chamado de auxílio aprimoramento continuado, no valor de R$ 500 por mês. É um auxílio para a qualificação desses servidores. O governo vai definir as regras desse auxílio do pagamento por meio de decreto, essas regras. Mas o que esses professores, esses servidores da educação poderão fazer com esse dinheiro? Pagar cursos e comprar livros, por exemplo. Esse projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais já chegou à Casa Civil, os técnicos estão analisando o texto, se está tudo ok. Estando tudo ok, o governador Ronaldo Caiado vai fazer a sanção para que essa lei possa entrar em vigor a partir de 1º de outubro, como eu disse. Gabriela. É isso aí, então. Muito obrigada, pelas informações, John. Vamos falar agora, gente, da vacinação contra a Covid-19. Em Jataí, depois de 6 dias sem aplicação da primeira dose, a imunização foi retomada hoje à tarde. A turma dos 18 anos voltou para a fila da vacinação. A expectativa era grande. Demorou bastante, todo mundo vacinando e nada do 18, não chegava logo. Jataí estava sem aplicar a primeira dose da vacina há 6 dias por falta dos imunizantes. Com a chegada de 2.700 novas doses, a vacinação foi retomada na tarde desta sexta-feira no drive-thru. Dá uma agonia, porque eu tinha chegado de viagem com a esperança de vacinar logo,
Aí quando cheguei não tinha mais vacina, aí eu fiquei aguardando. Agora, graças a Deus, já chegou a vacina, vou poder vacinar hoje. As vacinas chegaram no município ainda no meio da semana, mas segundo a Secretaria de Saúde, a demora na retomada da vacinação foi por conta de um problema no sistema de liberação das doses. O João Vitor, de 18 anos, foi acompanhado dos pais receber a vacina contra a Covid-19. E ele já está ligado que mesmo com a primeira dose, ainda precisa tomar os cuidados. Tomar os cuidados ainda depois da vacina, usar máscara e passar álcool gel. Segundo a Regional de Saúde de Jataí, o problema no sistema de distribuição das doses já foi resolvido e amanhã, então, segue a aplicação da primeira dose em quem tem 18 anos ou mais no drive-thru, então, do estacionamento que fica no Centro de Culturas e Eventos Dom Benedito Domingos, então, esse drive-thru em Jataí. E amanhã tem vacinação também contra a Covid-19 em Itumbiara. Vale agora para quem tomou a Coronavac até o dia 20 de agosto, viu? A expectativa por lá é imunizar 1.000 pessoas agora, sábado. Para evitar aglomeração, o atendimento vai ser em 2 pontos. Todos os 2 de 9 da manhã até 1 da tarde, é no Palácio das Águas. E o outro ponto é o CEMEI Rogério Ribeiro. Vale lembrar ainda também que se você for vacinar, então tem que levar o documento com foto, CPF, o cartão SUS e também o cartão de vacinação. Não perde tempo, gente, aproveita o sabadão, vai todo mundo vacinar quem está aí na hora de receber então essas doses. E uma das idosas da Casa de Acolhida São Vicente de Paulo teve alta hoje do Hospital Regional de Lusiânia. Notícia boa, né? A dona Ana Maria Goretti, de 80 anos, estava internada há 15 dias. Ela ficou na UTI depois de ser infectada com a Covid-19, mesmo depois de ter tomado as 2 doses da vacina. Segundo os responsáveis pelo abrigo, 7 idosos já foram curados, 14 deles, então, 14 do abrigo ali, né, continuam internados e 2 na UTI. Em Santo Antônio do Descoberto, uma advogada e um estagiário foram presos em flagrante, sabe por quê? Roubando um carro que tinha sido apreendido pela Justiça. O repórter Myron Otton, então, tem os detalhes dessa história que é no mínimo, né? Curiosa, né? Boa noite para você. Olha, curiosa, chega a ser até engraçada se não fosse errada, viu, Gabi? Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando, viu? Esse veículo, que é de uma cliente dessa advogada, teve o seu pedido de busca e apreensão, já que era um veículo de financiamento e as dívidas estavam em aberto. Então o banco foi lá e pediu o carro de volta. Só que depois dessa apreensão judicial, mais ou menos 1 hora depois que o carro já estava lá no fórum, essa advogada, junto com seu estagiário, chegaram lá e falaram que tinham que resolver uma coisa muito importante, muito urgente, lá dentro do fórum. O fórum estava fechado devido às restrições da pandemia da Covid-19. Eles conseguiram entrar, foram até o estacionamento. Quando chegaram lá, o estagiário que estava com uma chave reserva do carro foi lá e ligou o carro. O segurança do fórum viu aquela cena e tentou impedir que eles fugissem com o carro. Só que olha só, Gabi, o segurança foi agredido fisicamente pela advogada. O estagiário conseguiu fugir com o carro. Nesse meio tempo, a advogada ela foi presa lá no fórum e o estagiário foi preso depois pela Polícia Militar 10 quilômetros depois. Essa história poderia terminar aí, né? Só que não. A advogada e o estagiário, eles foram liberados depois de uma audiência de custódia, já que para se prender um advogado em flagrante tem que ter um representante da OAB. Os nomes do advogado e da advogada e do estagiário não foram divulgados. Volto com você no estúdio, Gabi. Meu Deus, é demais, né? Muito obrigada, viu, pelas informações. Um homem foi preso suspeito de invadir o sistema de informações de uma indústria de Goianésia, no Vale do São Patrício. A Delegacia de Crimes Cibernéticos investiga o caso há 11 meses em Goianésia. Segundo a polícia, o criminoso conseguiu invadir o sistema da empresa se passando por funcionário. O suspeito tem 27 anos e já trabalhou como estagiário na firma. Ele entrou no sistema de informática da empresa e disparou 4.000 mensagens falsas. O conteúdo das mensagens não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o material está sendo analisado e é sigiloso.
foram apreendidos computadores, pendrives, celulares e cadernos com anotações que agora serão analisados para instruir essa investigação, e restando verificado que, além da invasão do sistema informático, que é penado com até 4 anos de reclusão, houve prejuízo em razão dessa invasão à empresa vítima, a pena pode ser aumentada ainda em até 2/3. A delegada não divulgou o nome do estagiário preso e nem o nome da empresa. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele distribuía maconha, cocaína, êxtase, tudo isso em festas no Distrito Federal e também em cidades goianas ali do entorno. Segundo a polícia, o homem seria o líder de uma organização criminosa que agia há pelo menos 5 anos e tinha como base de operação o Distrito Federal. Na casa desse suspeito preso hoje, os policiais encontraram dinheiro, armas, munição, 2 carros de luxo, 2 motos aquáticas e pelo menos 160 quilos de maconha. Ele já tinha passagens por tráfico e foi levado então para um presídio no Distrito Federal. O fogo vem queimando muitas áreas de vegetação em todo o estado. Todo dia a gente mostra aqui, né? Entre Rialma e Ceres, um incêndio atingiu uma área de preservação. Os bombeiros tiveram e estão tendo ainda muito trabalho para conter as queimadas em Goianésia e também em Anápolis. O fogo alastrou rápido na tarde dessa sexta-feira nessa área às margens da BR-153 em Anápolis. Tinha risco do fogo atingir a rede elétrica. Os bombeiros chegaram para controlar as chamas e usaram abafadores. Em 12 horas, a equipe esteve 2 vezes no mesmo local para controlar a queimada. Baixa umidade, calor excessivo, são todos os fatores que só dificultam para a gente. Em Goianésia, os bombeiros trabalham há 3 dias em uma área de cerrado, com muitas fazendas. Nessa imagem de satélite dá para ver o tamanho das 2 áreas que estão queimando. Elas margeiam a GO 338. Uma área bastante extensa, infelizmente foi queimada, então por aproximadamente 125 hectares. Entre Rialma e Ceres, o fogo atingiu essa área de preservação. Nós conseguimos combater esses incêndios e controlá-los. Agora nós estamos na fase de monitoramento dos pequenos focos. Em Joanápolis, distrito de Anápolis, o fogo queimou uma área de pastagens bem próxima da BR-153. 2 raposas apareceram numa fazenda próxima, fugindo das chamas. Elas estavam acuadas e com filhotes. É o barulho do fogo lá, que foi um fogo muito grande. As raposas vieram para esse lado aqui. Os moradores de Catalão acordaram assustados hoje, viu? É que a cidade amanheceu encoberta pela fumaça também provocada por vários incêndios. Catalão ficou quase todo dia desse jeito, encoberta por fumaça. Do alto do Morrinho de São João foi difícil ver os prédios que ficaram escondidos. É a primeira vez que eu vejo a cidade dessa maneira. Triste, né? É triste. A gente não consegue ver mais a cidade, essa fumaça tomou conta de Catalão. É lamentável a gente ver isso, né? E toda esta fumaça tem uma explicação. 4 incêndios, sendo 2 deles de grandes proporções na zona rural do município. Juntando com o tempo seco, a baixa umidade, o resultado é esse aqui, a cidade toda encoberta. Essa fumaça densa, ela está vindo para dentro da cidade. A umidade relativa do ar está muito baixa, nós não temos aí ventos para retirar essa fumaça de dentro da cidade. A última chuva foi registrada no início de abril. A umidade do ar nesta semana chegou aos 12%. Os termômetros chegaram a marcar 38 graus. E estas queimadas, muitas delas, de acordo com os bombeiros, foram provocadas pelo homem. O que a gente observa, na verdade, é que a população não ajuda também fazendo queimada, né? É um momento da gente tentar reestruturar o nosso hábito, né? Precisa, né, gente? Depois de quase 3 meses sem chuva, ela finalmente chegou, viu? Foi na região sudoeste. E aí tá ajudando a aliviar o calorão. A gente vai para lá então com a Ana Paula Moreira para saber aí, Ana, se essa chuvinha que caiu aí na região, então, vai deixar o tempo mais fresco, final de semana, ou o calorão vai continuar reinando? Como vai ser? Boa noite.
Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa chuva deu uma aliviada grande, viu? Uma chuva que começou ontem à tarde aqui na cidade, ela continuou durante a madrugada e hoje aqui em Jataí o dia amanheceu bem nublado, bem coberto e os termômetros chegaram a marcar 17 graus. Mas ao longo do dia, o tempo ainda ficou um pouco encoberto, com várias nuvens no céu, mas as temperaturas voltaram a subir. Os termômetros marcaram aqui 29 graus. Em Mineiros, aqui também na região sudoeste, caiu uma chuva e uma chuva forte. Teve até enxurrada lá na região, mas as temperaturas hoje à tarde também voltaram a subir. Em Rio Verde, nossa vizinha aqui, teve uma chuvinha bem fraca, só para aliviar mesmo aquele calorão, mas assim como em Mineiros e aqui também em Jataí, as temperaturas voltaram a subir por lá também, viu, Gabi? E olha, a previsão, infelizmente, é de mais calor, de mais calorão para esse final de semana. Tem previsão de chuva, mas chuva isoladas, pequenas pancadas de chuva em algumas cidades aqui da região sudoeste do estado. Olha, o alívio e a máxima, né, da temperatura é de 36 graus aqui para a região sudoeste. O alívio mas foi pouco, né, Gabi? Porque o calorão tá voltando. Tá voltando e tá voltando com tudo, né, Ana? Muito obrigada, viu? Boa noite para você. Bora saber então como é que fica a previsão do tempo para amanhã. A frente fria e o corredor de umidade perdem força neste sábado. O calorão continua em todas as regiões, com máxima de 39 graus no oeste. A mínima é de 14 no sul goiano. Veja que tem previsão de chuva fraca, é de 2 milímetros no sul e sudoeste. Destaque para Itumbiara, com mínima de 21 e máxima de 36 graus, umidade em 18%. Deve chover pouco, 1 milímetro. Pouca chuva, né, gente? A Caixa Econômica Federal lançou hoje o concurso público para preencher 1.100 vagas. Para quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, a hora pode ser agora, né? A repórter Luana Nunes, então, chega com os detalhes para a gente. Eu quero saber aí, né, Luana? Tem muita vaga aqui para Goiás, né? Boa noite. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Sextou com oportunidade de trabalho aqui no JA2. O cargo oferecido para essa vaga é de técnico bancário. Entre as funções aí que essa pessoa vai desempenhar está o atendimento ao cliente. Essa oportunidade é específica para pessoas com deficiência. São 1.100 vagas. 1.000 vagas para preenchimento imediato e 100 vagas para formação de cadastro reserva. Mas atenção, é preciso apresentar um relatório médico que comprove essa situação de deficiência da pessoa. Além da prova, os candidatos também vão fazer uma redação. Aqui em Goiás, são 30 vagas oferecidas, o salário é de R$3.000. O período de inscrição é de hoje até o dia 27 de setembro e a taxa de inscrição é de R$30. Ficou interessado? Então, olha só, no G1 Goiás você confere aí o link para fazer a inscrição, o edital e tudo aí que você precisa seguir. Eu desejo uma boa sorte para você que vai se candidatar, Gabi. Boa sorte para todo mundo e para você, ótimo final de semana. Continua internado em estado grave o homem de 26 anos que sobreviveu ao acidente em Lusiânia. O carro bateu na traseira de um caminhão. 5 pessoas que estavam com ele morreram. O carro estava com mais passageiros do que é o permitido. Uma infração que, em muitos casos, pode custar a vida. Uma das vítimas continua internado em estado gravíssimo no hospital de base em Brasília. O jovem de 26 anos foi o único que sobreviveu ao acidente com um carro na BR-040, no trevo de entrada de Lusiânia. As outras 5 vítimas, que também estavam no mesmo veículo, morreram após a colisão com uma carreta que transportava cerâmica. De acordo com testemunhas que informaram ao Corpo de Bombeiros, o carro e a carreta seguiam sentido Cristalina quando o carro de passeio bateu na traseira do caminhão e aconteceu o acidente fatal. Agora, a polícia abriu uma investigação sobre esse caso. Familiares das vítimas disseram que o grupo estava em uma chácara e voltava para casa. O motorista do caminhão não teve ferimentos e foi liberado. No final de semana, um outro acidente. 6 pessoas morreram depois que o carro em que elas estavam caiu nesse riacho em Lusiânia. Nos 2 casos, os veículos tinham capacidade para 5 pessoas, mas transportavam 6. Por se tratar de uma rodovia, então, o Corpo de Bombeiros alerta, quanto à questão do excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança, se for fazer uso de bebidas, não dirigir, passar para uma pessoa que tem essa condição de dirigir
e a ocupação do veículo, né? Ter sempre a quantidade máxima, né, recomendada, né, que são 5 pessoas no caso de um veículo de passeio comum. Combustível caro demais e o transporte coletivo lotado são 2 dos motivos que estão provocando um aumento da procura por motos. Mas, atenção, com mais motos aí nas ruas, é preciso ter ainda mais cuidado para evitar acidentes. Assim que completou 18 anos e tirou a carteira, o Marcos Vinícius já comprou a primeira moto. Ela está atendendo melhor o que a gente precisa por causa do combustível, que não está barato. Além da economia com combustível, a manutenção da moto também é mais barata que a do carro. Sem falar que muitas pessoas passaram a evitar o transporte público por causa da aglomeração. O Marcos achou mais vantajoso fazer um consórcio. E muita gente pensa a mesma coisa, porque do ano passado para cá, teve um aumento de mais de 60% na venda de consórcios nesta concessionária. O consórcio, a gente tem uma taxa de administração bem mais em conta do que as taxas de juros de bancos, né? A procura está tão grande que muita gente que está doidinha para sair daqui acelerando uma dessa, tem que dar uma freada na expectativa. É que a montadora está com a capacidade de produção reduzida por causa dos protocolos da pandemia. E aí demora um pouco mais a entregar os pedidos. Aqui nessa concessionária, dependendo do modelo da moto, a fila de espera pode chegar a 30 dias. Se as vendas estão bombando, tem mais motos circulando nas ruas também. Em 2020, elas eram quase 47.600 em Rio Verde. Agora, mais de 48.700. Um levantamento do Denatran mostrou que no estado, em 10 anos, o número de motocicletas dobrou. Com o crescimento da frota, aumenta também o alerta para o risco de acidentes. Fazendo trabalho educativo, a gente parte hoje para cima das empresas, dentro das escolas e nas próprias vias públicas, o trabalho educativo para levar a consciência para um trânsito melhor, um trânsito mais seguro. Apesar de pedir redução pela metade na cota de exames por causa do orçamento, o IPASGO garantiu hoje que os usuários não vão ser prejudicados. A medida é criticada pela rede de hospitais. A notícia de que a cota de exames do IPASGO foi cortada pela metade para contenção de gastos preocupou os usuários. O médico me pediu um exame, uma radiografia, um raio-x do ombro e estava marcada a minha consulta para ontem. Mas me ligaram anteontem à tarde, cancelando, e se eu quisesse continuar com o mesmo médico, eu teria que pagar a consulta de R$300. Goiás tem mais de 600 mil pessoas que dependem do plano de saúde, como a dona Abadia. Difícil, né? Porque se não fizer o exame que eu preciso, aí no caso eu tenho que pagar. É muito complicado, né? O presidente da associação, que representa 260 estabelecimentos de saúde em Goiás, Aldevânio Francisco, enviou um ofício ao IPASGO pedindo que o Instituto desista da redução dos atendimentos eletivos. O presidente da EG disse que por vários meses os pacientes ficaram receosos de se contaminarem dentro dos hospitais e clínicas durante a pandemia. E isso fez com que inúmeros tratamentos fossem paralisados. Nós tivemos aí suspensão de cirurgias e procedimentos eletivos, que houve um decréscimo na nossa receita em até 40%. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano, mas segundo o presidente do IPASGO, cerca de 80% do orçamento anual do Instituto já foram gastos, com atendimentos, exames e cirurgias aos usuários. O orçamento do IPASGO 2021 é de mais de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo o presidente, já está no limite. Por isso, é necessário o corte de gastos. Todos eles ultrapassaram a cota, inclusive o valor faturado pelos nossos prestadores, especialmente os de pessoas jurídicas, que são os hospitais clínicos, laboratório e banco de sangue. O faturamento deles no mês de julho e agosto foi muito superior àquilo que o IPASGO arrecada dos seus usuários mensalmente. A primeira reação dos prestadores de serviço foi divulgar esta carta aos usuários, dizendo que com este corte a assistência será severamente comprometida e a rede credenciada não terá condições de realizar exames, procedimentos médicos, cirurgias, que apesar de não emergenciais, são de intervenção imprescindível. Com o corte nas cotas de exames, este hospital, por exemplo, recebeu a liberação para fazer apenas 5 tomografias em pacientes do IPASGO durante uma semana.
Assim que esgotar a cota, não poderá fazer novos agendamentos. O IPASGO tem mais de 800 empresas prestadoras de serviço em Goiás. E segundo o presidente do Instituto, alguns credenciados não usam toda a cota de exames. Já outros extrapolam. Hélio Lopes afirma que haverá um remanejamento de cotas e garante que os usuários não serão prejudicados. Vamos fazer remanejamento dessa cota, porque nós temos muitas unidades, tanto hospitalar quanto clínicas e laboratórios, que não utilizam 100% das cotas que são estabelecidas pelo IPASGO. Sobre esse pedido da Associação dos Hospitais do Estado, o IPASGO não se manifestou, mas reforçou que as áreas de pediatria, obstetrícia, oncologia, urgência e emergência não foram afetadas. O IPASGO disse também que nenhum procedimento vai deixar de ser realizado. Já sobre o caso da professora Lenicélia Pereira, com a dificuldade de remarcar uma consulta, que a gente viu ali no comecinho da reportagem, o IPASGO disse que ela deve consultar a situação dela, então, no serviço ao usuário, que é o 0800 62 19 19. Hora da nossa imagem do dia, que é cheia de vida, viu? Olha só, esse aqui é o seu Marciano Domingos, viu? Tá aparecendo aí pra gente. Ele comemorou 105 anos, gente. Ele vive num lar de Vicentinópolis, no sul do estado. O seu Marciano comemorou mais de um século de vida com amigos funcionários aí do lar de idosos. Teve bolo, salgado e muita alegria, né? Ele nasceu em 9 de setembro de 1916 e é conhecido por todo mundo lá do lar como vozinho. O seu Marciano tem um monte de história para contar para todo mundo, né? Principalmente do tempo que vivia na roça. Então, parabéns para o seu Marciano, que tenha muita vida, muita saúde. Para você de casa, boa noite, viu? Com imagens hoje da Praça da República em Itumbiara, no sul do estado. Descanse muito, aproveite também, até segunda-feira.